Bom dia, ouvintes da Rádio Charrua. Bom dia aos parceiros e amigos do Rádio Charrua Rural. Estamos aqui mais um dia para a gente poder conversar sobre o nosso agronegócio e dar a voz, né, para a gente poder sempre estar mantendo os nossos amigos do campo, mas principalmente nós amigos da cidade bem informados sobre o que está acontecendo no campo, né? Sábado passado, nós conversamos aqui bastante sobre o mercado do arroz. E com um cenário político, né? Tentamos traçar um paralelo do que poderia acontecer para frente. E estava conosco o Pércio Greco, né? O Ariosto e o Gustavo Hernandes. E o Pércio está bastante otimista para o mercado do arroz. Né, preços favoráveis, estoques de passagem diminuindo, menores, né, mas com um bom cenário aí para frente. Até trimestre que vem, primeiro trimestre do ano, com possibilidades ainda de suba, podendo aí chegar 90, agora não me lembro o número certo, 93, se não me engano. Né, se não me engano, esse valor, né? Mas, enfim, e a gente está quase terminando o ano e tivemos esse momento político, né, de definição do cenário, definição do cenário não, mas é definição dos nomes, né, de quem vem a governo presidencial, governadores aqui do estado e tal. E a gente precisa entender um pouquinho do visualizar um pouquinho do mercado da pecuária, né? O que pode afetar, como que estamos, né, nesse momento de estiagem também, o que a gente pode vislumbrar para frente. Mas eu sou metido no assunto, eu estou aqui, né, simplesmente mediando. E para isso a gente trouxe nessa conversa aqui o professor Júlio Barcelos, médico veterinário, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador do Nespro. Bom dia, Júlio. Bom dia, Bernardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Charrua, do programa Charrua Rural, aos meus dois colegas de participação neste programa, o professor Ricardo Oiagem, da Universidade Federal do Pampa, que coordena um grupo de pesquisa, de extensão, de prestação de serviços lá em Uruguaiana, que hoje é uma referência muito além de Uruguaiana, dado que seus trabalhos se estendem em diversos municípios. E é o Rodrigo Wagner, que trabalha conosco no Nespro e que é o responsável hoje pela produção de um documento trimestral, que é a Carta Conjuntural do Nespro, que procura retratar em números aspectos relacionados com a estatística da pecuária gaúcha e com os mercados relacionados aos preços do boi e das demais categorias. Então, isso nos deixa muito contentes em participar num sábado com essas duas pessoas e contigo, Bernardo, um grande defensor do agro e também um profissional muito competente naquilo que faz na pecuária. O professor Ricardo, sempre lembrando, ele é um ex-nespriano também, um dos fundadores do NEASPRO na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já há alguns anos. Muito bem. Como bem falou o Júlio, também conosco o professor Ricardo, professor da Unipampa. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Bernardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Charrua. Sempre uma satisfação participar do Charrua Rural e ainda mais ao lado do professor Júlio, ao lado do Rodrigo, aí, equipe Nespro, que nos dá muito orgulho fazer parte desta história, né?
lá que começa lá em 2005, 2006, e hoje vê tudo que o Nespro tem auxiliado a cadeia produtiva da carne bovina, não só no Rio Grande do Sul, né, no Brasil, em alguns países também da América Latina, que a gente acompanha o trabalho, isso é muito gratificante. E acho que entre os projetos, essa carta conjuntural, ela tem sido muito legal. Então, já quero parabenizar o Rodrigo, eu não sabia que era ele que estava à frente, porque ela tem norteado aí muitas discussões aí junto ao público-alvo das ações de extensão, que são os produtores rurais, as entidades ligadas à pecuária. Rodrigo Wagner, engenheiro químico, mestrando mestrando do programa de agronegócio da URGS e participante da Nespro. Bom dia, Rodrigo. Está cortado o teu áudio, Rodrigo. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Bernardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Charrua e bom dia aí ao professor Ricardo e ao professor Júlio. Um prazer estar com vocês aqui. Vou procurar aprender um pouco aí com os dois grandes mestres, Bernardo. Essa é a minha sorte, né? Essa é uma das sortes que eu tenho de fazer o programa aqui. Todo sábado, graças a Deus, sempre tenho amigos aqui e estou sempre aprendendo um pouquinho mais. Essa é uma grande questão que vale muito a pena ficar tomando essa cachaça aqui. Tu sabe que essa é uma vantagem dos professores, né, Júlio? Falando sério, né? Porque a gente está continuamente sendo instigado e aprendendo em sala de aula. Então, isso que o Bernardo falou, eu reproduzo para a nossa rotina em sala de aula. Já dizia o Gildo de Freitas, né? Tu imagina que a resposta da pergunta ele sempre achou mais bonita, né? E é interessante que a gente aprende muito mais com as perguntas, né? O ensinar é o melhor método para aprender, né? Sem dúvida. Só que ele é muito passageiro, né? A gente tem que, talvez algumas lições, olhar para trás, olhar sempre para trás para não errar o caminho futuro, valorizar as informações do passado, porque elas se repetem, a natureza dos fatos sempre tende a se repetir, né? Os grandes meteorologistas do passado, as evidências científicas eram observacionais, né? E é preciso ter um pouco de cuidado nesse mundo de transição, nessa velocidade, em não desvalorizar alguns conhecimentos que são muito importantes nos fenômenos que nós vivemos, né? A conjuntura da pecuária, por exemplo, que é o tema deste sábado, ela não é um momento diferente de outras épocas, de outras conjunturas. Ela já aconteceu. As causas do momento presente é que são um pouco diferentes, mas elas repetem claramente oferta de gado para abate, compra de carne no varejo, estabelecendo preço a isto. Então, às vezes, nós procuramos, Bernardo e meus colegas, uma razão, porque isso é da nossa ansiedade, é da natureza humana. Que explicação? O que será que está acontecendo? Não está acontecendo nada diferente. Este ano nós tivemos uma queda brutal no preço do boi no Brasil Central, que pode, em determinados momentos, ofertar carne em qualquer região do Brasil, como é o Rio Grande do Sul, como é o Uruguai. Além disso, estes eventos climáticos de extrema chuva de outono atrasaram muitas as pastagens de inverno. Estas pastagens de inverno, associadas ao leve atraso no plantio de soja, porque em muitas regiões ainda estava seco,
fez com que houvesse um aproveitamento melhor das pastagens por um mês. Um mês com um gado em pastagem, remete esse gado em final de outubro, primeira quinzena de novembro, para sair dessas pastagens. E isso está fazendo com que esse gado chegue agora no mercado. Associado a isto, há sinais de certas incertezas. E a incerteza do pecuarista, muitas vezes, faz com que ele seja o grande impulsionador de um aumento de oferta. E esse aumento de oferta, num período de demanda mais ou menos estabilizada, acaba comprometendo a formação dos preços. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós não esperávamos isto agora? Não. No primeiro semestre do ano, nós não esperávamos isso agora. Mas no primeiro semestre do ano, o preço da arroba era R$300, hoje era 270. Então, o que caiu lá no Brasil Central, o que caiu no Uruguai, há poucos dias, eu escutava muitos produtores usando o Uruguai como exemplo. Que maravilha, que estrutura da cadeia produtiva. O preço real em dólar caiu 40% no Uruguai. Ou seja, caiu muito mais no Uruguai, porque é oferta e demanda. Então, isso, a gente precisa respeitar isso. Bernardo, acho que os grandes ensinamentos não ocorrem pelo que acontece agora, mas sim pelo que já aconteceu no passado. E a repetição dos acontecimentos vai nos ensinando a formar opiniões mais sólidas. Este é o grande meteorologista do passado, que olhava um aguateiro assoviar e dizia, daqui 3 dias chove. Era uma correlação muito importante, mas era o elemento que ele tinha. Agora, nós temos muito mais informações e as universidades, como o grupo do professor Ricardo, como aquilo que também fazemos no Nespo, elas vêm ajudando a trazer informações atualizadas, sem nenhuma tendenciosidade, sem o objetivo de agradar quem recebe a informação, e a partir dessa informação, faça o que é necessário e o que é possível ser feito. É isso. A minha primeira abordagem, quase que uma aula. Essa questão... Comenta, Ricardo, depois eu faço a pergunta. Eu acho que o professor Júlio, assim, com maestria, né, ele resume bem o momento atual dos preços pecuários, né? Nós trabalhamos com commodities, e commodities, que são produtos sem valor agregado, e no setor agropecuário, basicamente, só existem commodities, elas sofrem uma forte influência da lei da oferta e da demanda. O professor Júlio fez uma abordagem muito em cima da oferta, né? E só para agregar, historicamente, 3/4 ou 75% da produção brasileira era mercado interno. E nós estamos sofrendo uma forte queda do poder aquisitivo do brasileiro, que migrou para outras carnes substitutas, né? Como, e principalmente, aves. Mas a carne suína também aumentou o consumo. E a carne bovina chegou agora no menor nível de consumo, aí o professor Júlio pode me ajudar, mas acredito que dos últimos 20 anos. Então, atrelado a esta questão da oferta, há uma demanda reprimida, porque a China já não está com tanta fome como estava em outros anos, o rebanho suíno está se reconstruindo na China, a gente chega nessa situação de preocupação, mas que está longe de ser uma surpresa. Essa questão do preço, né, do consumo do mercado interno, né, que concordo, e depois, por favor, me esclareçam até mais,
era muito comandada pelo consumo interno. Hoje as exportações, aí é uma pergunta que eu deixo para os três, né? Eu queria discutir primeiro, Rodrigo. Essas exportações balizam esses preços ao ponto de que, por exemplo, um frigorífico grande de trazer carne do Brasil Central para o Rio Grande do Sul, porque aqui tem uma como é que se diz? Uma planta exportadora, de valer a pena pagar todo esse preço de frete para ainda exportar, e assim, para depois exportar, e assim ter uma remuneração maior, que tá do negócio, está tudo certo. Os produtores do Rio Grande do Sul reclamando de que essa carne está entrando no Rio Grande do Sul, bom, mas é negócio, né? Se os caras estão trazendo, possivelmente, tenho certeza de que eles estão tendo lucro para fazer isso, né? Como é que tu vê essa questão, Rodrigo, essa conjuntura? Bernardo, eu acho que a gente sempre tem que olhar o que os dois professores comentaram, né? O segredo está em entender a oferta e a demanda. A exportação, ela entra no lado da demanda, que a gente está discutindo. Então, nós temos duas categorias de demanda, que é a demanda interna, o professor Ricardo falou bem. Vamos falar assim, em ordem de grandeza, para o teu ouvinte compreender melhor. A ordem de grandeza hoje, né, nós estamos aí mais ou menos aí 65-35 no Brasil. 65% é demanda interna nossa, brasileira, doméstica, e 35% é a demanda externa. Isso cresceu bastante, o professor Ricardo acabou de comentar isso. Antes era muito forte, muito mais forte o mercado interno. Mas ainda é o mercado principal, a gente está falando de 65%. Bom, tu imaginas, né, se nós não tivéssemos crescido na exportação, o que poderia ter acontecido nos preços? Então, a exportação foi, estrategicamente para o setor, fundamental, ela foi muito importante para que nós não tivéssemos essa oferta frouxa sem demanda, né? Porque tivemos aí perda de renda, tivemos aí um problema de inflação aí que complicou o orçamento aí das famílias, a gente sabe muito bem como é que é isso. Teve substituição, né? A carne bovina é uma carne que tem alternativas, ela pode ser substituída, né? Por aves, por suínos, então houve esse afrouxamento da demanda interna, né? E os preços têm, claro que caíram, mas eles têm se mantido muito por causa dessa exportação. Agora eu quero fazer uma observação, né? Uma grandeza 65-35, mais ou menos, no Rio Grande do Sul isso não é verdade. O Rio Grande do Sul exporta muito pouco, Bernardo. Então, aqui a exportação é menos relevante no equilíbrio do mercado, embora ela seja importantíssima. Eu ressalto sempre, se não tem essa demanda, né, a gente fica com a oferta frouxa e o preço cai, né? Então, enquanto no Brasil é 65-35, né, aqui é mais ou menos 87-13, para tu teres uma ideia. Então, é bem menos, né, o efeito aqui no Rio Grande do Sul, mas é importante. A tonelada da carne exportada, né, uma carcaça que está indo para a China, ela está indo a mais de $6 mil, né, a tonelada da carcaça, né? Então é um preço melhor que o do mercado interno, né? Então a exportação, respondendo objetivamente a tua pergunta, ela não resolve tudo, né? Mas ela é uma parte muito importante desse equilíbrio da oferta e da demanda. A todo momento os professores falam isso e a todo momento a gente tem que se dar conta que é o fator crítico aí, né? Entender o que acontece com a oferta e o que acontece com a demanda. Esse equilíbrio é que dá o preço, né? Agora, deixa eu encaminhar, estou falando demais aqui, mas já vou encaminhar. Eu vejo, e talvez jogando a bola aí para os professores e para ti, Bernardo, eu sou otimista, porque nos nossos próximos 45 dias, né, nós temos aí incentivos muito relevantes para a nossa demanda interna aqui, né? Então, a gente tem o 13º salário chegando, já agora em novembro, vem a primeira parcela, né?
nós tivemos uma volta, um retorno aí de normalidade aí na inflação. A inflação está mais controlada, isso é inevitável, combustíveis, energia. Então, quer dizer, já não tem aquela pressão tão violenta como tinha aí há 2 meses atrás, talvez, né? Temos aí a Copa do Mundo, temos a sazonalidade que também já conhecemos, não é novidade. No fim de ano se come mais carne bovina, porque a carne bovina ela está presente nas confraternizações, nos eventos da família, nos eventos aí das empresas, né? Então, assim, a nossa oferta, aquela quantidade de oferta que nós tínhamos está terminando agora, né? Aquele excedente de oferta, né? Aquilo que saiu das pastagens, né? E agora, então, a oferta está diminuindo, está normalizando, vamos dizer assim, e nós vamos entrar agora em 45 dias de demanda melhor. Vai ter essa demanda melhor no mercado interno. Vocês não pensam assim, professores? Já passo para o Ricardo, mas só quero complementar uma questão que, ou seja, vai ocorrer uma melhora nos preços. Ponto. De todos os fatores que o Rodrigo muito bem comentou, tem um outro fator que será o primeiro verão de integridade total das pessoas nas praias. E isso determina aumento de consumo. Então, nós temos um cenário mais favorável. Eu agora estava olhando os preços aqui corrigidos, os mesmos da carne, da pecuária, mas só que a Helena fez mês a mês. De janeiro de 2020 até agora, o boi caiu valores atualizados, né? 8,3%. É queda real de preço. Isso é forte. E o pior de tudo isso é que, quando cai o preço do boi, derruba violentamente o preço da vaca gorda. E aí puxa toda a cria para trás. A vaca gorda, no mesmo período, que está 22 meses avaliados, caiu 12,6%. Ou seja, houve uma perda de poder aquisitivo na pecuária. Muito bem. Então, isso vai gerar um aumento de consumo, mas dificilmente em patamares de recuperação. Ou seja, vai ter uma majoração, esta semana ainda caiu um pouquinho, acho que a semana que vem equilibra, depois recupera. Por que não acredito numa maior numa retomada de suba, de chegar nos valores equivalentes a 2020, de 11,20 o quilo corrigido? Porque nós temos um outro componente hoje. O custo dos demais gêneros alimentícios está muito alto, Rodrigo. O arroz está com preço alto, o óleo de soja, o grande substituto hoje não é mais a carne de frango, é o ovo, porque as proteínas subiram muito. Então, o consumidor, mesmo com o 13º, mesmo com todos esses fatores, a resposta em aumento de demanda vai trazer uma melhora de preço, mas uma melhora modesta e que precisa ser muito cuidadosa por parte do pecuarista, de não ir com muita sede ao pote. Agora o boi vai de novo, 8 bilhões de consumidores no mundo, não, calma lá. Agora, claro que as sinalizações de como a pecuária vai daqui para frente é um outro fator importante também. Nós não sabemos ainda como é que vai ficar o quadro político brasileiro em relação a questões ambientais, em relação ao agronegócio brasileiro como um todo. Ou seja, os grandes sinais ainda não foram dados. E muito na economia é reflexo dos sinais, das luzes que são acesas. Isso é que estimula
o frigorífico pagar um pouquinho mais pelo boi, redirecionar mercados, enfim. Então, eu acho que estamos muito bem alinhados. O boi vai subir, mas ele não tem fôlego para recuperar patamares de preços praticados em junho, julho, agosto e início de setembro. Eu estou totalmente de acordo aí com as análises dos colegas, tá? Entendo no curto prazo aí sim uma reação puxada pela demanda, por todos os fatores aí já elencados, mas acho que o ano de 2023 vai ser um ano difícil no sentido de preços pagos ao pecuarista, seja do terneiro no início do ano, né, que a safra grande é no primeiro semestre, ou do próprio boi gordo ao longo de todo 2023. Mas isso é assim, ciclos, né? Os ciclos estão cada vez mais curtos, né? Porque as fases da produção se intensificaram, a gente produz cada vez novilhos mais jovens, as fêmeas são acasaladas mais cedo, então isso tem um reflexo no ciclo da pecuária. Mas eu queria provocar a discussão, porque vamos entrar um pouco na economia, né? A equação do lucro, em qualquer atividade econômica, mas nós estamos falando da pecuária, ela tem 3 variáveis: a produção, o preço de venda da produção e o custo desta produção. Preço de venda é o que nós estamos discutindo desde o início, onde o pecuarista tem menos poder de ação. O máximo que ele vai buscar é uma bonificação por um produto diferenciado, mas ele é tomador de preço e ponto final. O resto é sonho, tá? É conversa de grupo de WhatsApp. Na produção, o grau de controle ele já é bem maior que no preço de venda. Mas tem o efeito climático. Claro que tem efeito climático, mas nós estamos longe de ser um ambiente que limite grandemente a produção pecuária, mas a gente produz muito aquém do potencial do nosso ambiente produtivo. Então, temos que nos preocupar sempre com o aumento de produção dentro de um controle gerencial. E já vou entrar na última variável da equação, que onde o produtor talvez tenha mais controle, mas que muitas vezes assusta ou não existe uma cultura de controle de custos, de controle de indicadores, entre outras ferramentas gerenciais que nós poderíamos citar. Então, a gente tem que ter o cuidado, e falo para o nosso ouvinte, né, para a gente não ficar só chorando as dores do mercado, porque é a variável que nós temos menos controles. E vamos olhar mais para o nosso umbigo, para dentro da fazenda e fazer o nosso dever de casa, que é produzir dentro de um equilíbrio financeiro. Essa questão do custo de produção, da produção em si, diversas vezes, o Júlio, nesse momento, já esteve aqui conversando conosco exatamente também sobre isso, né, que teve um boom, vamos dizer assim, teve um momento de que a questão era produzir, né, quilos por hectare, né, a pastagem tem que ser pensada como lavoura, e aí quase chegando no ponto de produzir a qualquer custo, né? E passou de um tempo onde e aí a gente tem que falar talvez um pouco mais de sucessão, que veio com a modernidade, e eu acho que um tema de gestão das propriedades rurais vieram com gerações que foram sucedendo, né, os pais, avós, enfim, os familiares dentro do agro, né? E esse é um ponto determinante, continua sendo um ponto determinante dentro da pecuária, né? E outra questão que eu também vejo, que a pecuária, ela ainda no Rio Grande do Sul, quando tu vai falar de intensivismo, né, de produção intensiva de gado, não é a maioria, é bem pelo contrário, né?
Ela talvez seja a minoria ainda, a produção extensiva ainda seja a que maior represente nesse aí. E aí acontece o seguinte, um dos ganhos do produtor, né, nesse período, nesse tipo de produção, está em comprar bem e vender bem. Né? A sensibilidade do produtor, né? Que sem dúvida nenhuma entra sobre o custo de produção, né? Ali que tu comentaste, Ricardo. Né? Mas onde eu quero chegar é o seguinte: até que ponto, né, o produtor tem uma capacidade, vocês veem esse produtor com essa capacidade de realmente gerenciar os seus custos e de estar crescente essa quantidade de pessoas que estão com essa capacidade? Vocês estão vendo isso podendo acontecer dentro das propriedades rurais? Ricardo, acho que tu tem exemplos tão bons aqui com o próprio GTPA, né, que a gente poderia citar, né, e tu poderia fazer esse início dessa análise para a gente ver como que o produtor está já dentro da porteira. Não, eu acho que é uma questão que está forçando o produtor a mudar o seu perfil, né, Bernardo? É a história, troteia ou sai da estrada, né? Tu não tem mais como gerenciar a tua atividade como tu gerenciava em outras épocas, onde tu tinha ganhos externos à propriedade rural que acabavam remetendo em lucros para ti como produtor. Então, tá melhorando? Tá. Na velocidade que nós gostaríamos? Talvez não. Eu acho que está tendo uma seleção natural. Eu, particularmente, não acredito numa pecuária de baixa escala, tá? Ainda mais num ambiente extensivo. Então, a gente tem visto que produtores de médio de produtores com uma média a alta escala, eles estão cada vez mais profissionais. Mas eu gostaria de ouvir aí o Rodrigo e o professor Júlio. Rodrigo? Esse desafio aí é grande, né? Aqui no Rio Grande do Sul, os dados aí do censo que a gente tem, os últimos que eu vi, talvez aí o professor Júlio possa até falar melhor sobre isso, o próprio professor Ricardo, mas a gente tem aí cerca de 70% do rebanho bovino com pequenos e médios pecuaristas, né? E aí a gente entra nesse ponto que o professor Ricardo trouxe. E além da questão econômica que o professor Ricardo trouxe, eu levanto aqui a bola aí para o professor Júlio, eu vejo muito a questão também do mercado consumidor, né? O mercado consumidor, ele faz as suas exigências, né? Por exemplo, uma exigência óbvia é a questão da idade do abate, né? E isso aí tem uma repercussão grande para esses sistemas de produção extensivo, né? Hoje, um boi abatido aí com mais de 36 meses, ele praticamente não encontra mercado ou acaba recebendo um pênalti aí no mercado. Então, o consumidor, né, ele quer, e o varejo, né, ele faz a pressão por uma pecuária de ciclos mais curtos, né, abate de animal mais jovem, né, e isso tem uma repercussão importante sobre isso que estava sendo discutido aí, pressiona muito aí esse pequeno produtor extensivista, né, que é relevante aí na nossa fronteira oeste. Júlio? Bem, as análises estão muito boas, né? Eu acho que a gente converge muito. Às vezes me assusta quando se converge. Gaúcho convergindo vai ser mais que um CTG aqui. Bom, mas assim, ó. A pecuária nos últimos 10 anos, vamos colocar assim, um ciclo um pouco mais longo, ela, houve uma melhoria de preço sensivelmente nos últimos 10 anos. Ou seja, a pecuária ficou mais rica, Bernardo. Mais rica, capturou mais dinheiro, não estou dizendo lucro, mas ficou mais rica. 2, nós tivemos muitos entrantes na pecuária nos últimos 10 anos. Migração de sojicultores de uma região para outra, que também foram fazer pecuária. Já uma pecuária, não vou chamar de mais tecnificada, mas uma pecuária mais baseada em insumos. Essa cultura da agricultura foi junto. Bom, qual foi o resultado disso?
Bom, além disso, esse momento bom desencadeou a constituição de muitas empresas de assessoria técnica. E o assessoramento técnico, ele dá resultado por 2 caminhos. Numa pecuária básica, o resultado vem pela organização, pelo manejo. É uma pecuária mais de gestão. Numa pecuária de nível médio de produção, este grande assessoramento é a alavanca via insumos. Então, indiretamente, houve uma proposição muito forte, já vou terminar, Ricardo, muito forte de introdução de insumos na pecuária gaúcha. Bem, um ponto. Agora eu vou levar para outro ponto. Eu estou fazendo um trabalho para um treinamento agora em fevereiro numa cooperativa agrícola no Paraná. Vou treinar toda a equipe de vendas dentro, por 2 semanas. Bom, e aí eu estou precisando aprender um pouco sobre soja, né? Sim. Sabe o que o departamento técnico deles me mandou? O custo por hectare de soja de acordo com o nível de produtividade que tu quer. Tu define o teu custo, Bernardo. Eu quero uma lavoura de 40 sacos, 50, 60, 70, 80. Resolvido o problema. Vamos trazer isso para a pecuária. Nós estamos com pecuárias que o custo de quem produz 70 quilos por hectare, vou pegar um número, ou vamos fazer diferente. Eu estou com pecuárias que produzem 50%, 60% de desmame, com o mesmo custo de quem está produzindo 80%. Ou seja, não houve uma estratificação de níveis de introdução de insumos ou de tecnologia mediada por uma expectativa de resultado. Vamos pisar fundo. Claro, e o sistema suportava bem. Então, hoje nós carregamos para dentro da porteira muitos custos de uma pecuária mais intensiva que não está gerando esse resultado. Por problemas internos de mão de obra, por efeitos climáticos, ou até mesmo por uma tecnologia não adequada, né? Pode ser, não é recomendada aquela tecnologia. Mas como é que entrou essa tecnologia? Ela entrou por uma onda que vinha tudo muito bem. O boi valendo bem, sem controlar muito custo. Qualquer conta que se fizesse fechava no final o benefício em relação ao custo. O final do negócio eu não sei, podia dar prejuízo. Mas então isso estimulou muito empresas de consultoria, às vezes até de forma irresponsável, nós temos que ter a coragem de dizer isso, preconizaram coisas que hoje não se sustentam. Só que esse custo, Bernardo, tu não tira ele da propriedade hoje. Se tu usava todos os anos uma suplementação com o melhor suplemento, esse suplemento se tornou viável, hoje tu não troca pelo pior. Então, como é que tu muda isso? Então, é aquilo que o professor Ricardo começou a falar bem no início. É a gestão, o controle dos custos, a análise e predição de uma possível melhoria nos resultados, e aí toma a decisão. Então, algo que há 30 anos eu falava, que os produtores não usavam tecnologia, parece que agora é algo até meio contraditório que eu estou dizendo. Bom, agora está reclamando que eles usam tecnologia demais. Não, eu estou dizendo que eles usam tecnologias, às vezes, um oba-oba preconizado por um neófito em orientação técnica e econômica, que faz aquele produtor se entusiasmar e, quando os preços eram bons, fechava a conta. E os preços não são bons, hoje como é que ele tira a irrigação da pastagem? Como é que ele tira, como é que ele elimina, como é que ele deixa de fazer pastagem de verão agora? A R$ 1.300, R$ 1.400 de hectare. Se ele programou todo o ciclo no sistema intensivo, e estão dizendo que não vai chover, ele vai plantar o chudão? Vai colher? Não vai. E aí? Quem é o responsável? Sim, quem toma a decisão é ele, mas eu acho que o mais irresponsável é quem monta um projeto dessa natureza e enxergando o alto risco que não vai dar certo.
Então, esse pecuarista que está sofrendo hoje, o mais básico, o mais extensivo, que muitas vezes a gente pejorativamente chamava de tradicional, esse não está sofrendo muito. Quando está bom, ele também não ganha muito, né? Mas agora ele está seguro. O outro, se ele deixar de pedalar a bicicleta, periga cair. Se ele não tem reserva de capital, ele está muito vulnerável ao cenário. Então, é isso que é a gestão, que tanto falamos, e o professor Ricardo definiu toda a sua linha de trabalho nisso, é o que a gente fala. Quando o vento é a teu favor, tu vai com calma, porque quando parar, tu vem embalado, tu vai te arrebentar na primeira curva. Porque o vento vai te levar, mas só que ele te leva, e no momento que tu vai fechar a curva, tu te arrebenta e tu não capitalizastes o momento favorável. Júlio, eu fiz um sinal aqui para o Bernardo, porque eu tenho um compromisso e vou ter que me ausentar, tá? Mas o meu mestre está aí na live, né? Então eu não tenho muito mais o que falar, né? E ouvindo o Rodrigo aí, eu também fico bem contente aí que a nova geração vem cada vez mais forte do Nespro aí. Tá bem? Grande abraço e um bom resto de programa para vocês. Para ti também, Ricardo, um ótimo sábado e um domingo cheio de fumaça na fronteira aí de Uruguaiana. Vamos assistir a Copa do Mundo, que é melhor. Valeu, Ricardo. Obrigado. Obrigado pela participação. Pois é, tu fizesse esse comentário, né, Júlio? A gente está no momento onde a informação é tão fácil, né? Tão fácil a gente chegar a qualquer informação, não digo a qualidade da informação, e sim qualquer informação, né? E o pecuarista, ele é um entusiasta, né? Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Se vai dar certo, não se sabe, porque pouco se tem dos números, né? A gente vê isso como uma forma geral das propriedades que a gente passa, apesar de que, né? E aí, mais uma vez, eu tenho que fazer menção, o trabalho do GTPA, de tu poder entrar nas propriedades, né? E de tu ver que as pessoas, um nicho de pessoas está importada realmente com esses custos de produção e a troca de informação, né? E aí, preciso fazer outra menção da questão do Desenvolve Pecuária, do grupo do Desenvolve Pecuária, no momento onde você tem, dentro de um grupo de WhatsApp, uma discussão e com pessoas com alta formação, né, no corpo, vamos dizer assim, técnico, entre aspas, do grupo Desenvolve Pecuária, no grupo de WhatsApp, que vão lá e dão seus pareceres. Naquele momento onde tem milhares de pessoas atentas àquele tipo de informação, as coisas tendem a melhorar, porque está vindo uma informação de qualidade nesse aí. O que era mais difícil de chegar, né? Se tu simplesmente procura a informação, acredita em qualquer informação que chega até ti. E sempre comentei também uma questão, Júlio, que dessa questão que tu comentasse dos técnicos, né? Das assessorias. Um bom técnico, para dar uma ótima assessoria, ele tem que ter uma sensibilidade muito grande para entender se o produtor rural que ele está atendendo tem a capacidade de responder àquela técnica, às diversas técnicas que hoje tem no mercado, né? O que a gente viu, e isso aconteceu com a própria IATF, né, uma banalização da técnica, ou até mesmo de outra, desmame precoce, também acontece essas questões, né, de tu discutir de se vamos fazer ou não, vamos fazer a varrer porque vai valer mais a pena. Não, tem momento para fazer, tem categorias para fazer, né? Tem que ver se o preço vale a pena. Mas aquela questão do técnico, ele tem que ter essa sensibilidade. E chegou um momento que a informação foi indo, né? E de que forma que o produtor foi acreditando. E eu vejo, né, com isso, bem como tu comentaste, as médias propriedades que aceleraram e botaram o pé no acelerador forte dentro dessa questão, mesmo, ótimo exemplo da questão do verão, onde que fica o campo nativo, né? E até mesmo o seguinte,
ano passado, e esse ano vai se repetir, né? Por causa da seca, até um campo de Anone, que antes era de baixíssima qualidade, foi o que salvou muito gado no Rio Grande do Sul, e aqui na fronteira não foi diferente. Né? Então, essa é uma questão importante da gente sempre discutir. Vamos acelerar, temos que produzir mais para rentabilizar mais a propriedade? Não sei se tem que fazer isso. Né? A gente tem que ter os números muito plenos, muito de qualidade para a gente entender se isso tem que acontecer. Né? Eu acho que vai ao encontro do que tu comentaste, Júlio. Por favor, se tiver contrário, dá o contra, né? A gente precisa ter um pouco de cuidado com isso, mas toda atividade que depende de insumos, ela é uma atividade de mais riscos, porque insumo é preço de mercado. O fertilizante, a semente, o sêmen, os protocolos, o sal mineral, a ração, tudo isso é atrelado a grandes commodities internacionais, que são as matérias-primas, o farelo de soja, o milho, tudo isso. Bem, então, há lugar para uma pecuária abrigada nisso, embaixo desse guarda-chuva de insumos, há circunstancialmente, mas sem deixar a propriedade extremamente dependente. Este critério de dependência de um insumo, ele sempre deixa o produtor vulnerável a momentos em que a relação desse preço de insumo com o preço do seu produto, terneiro, boi ou a vaca, é desfavorável. Ele usava a suplementação, ele usa pastagem de verão. Está programado no sistema de recria colocar todo o terneiro de 1 ano de idade, o novilhinho, na pastagem de verão para terminar até os 2 anos de idade com o determinado peso. Muito bem. Mas e se fizer seca no verão? O custo da pastagem está feito. Mas se já tem um prognóstico dizendo que vai ser seco, então não pode existir um sistema 100% dependente da pastagem de verão. Ele tem que ter um equilíbrio. E o técnico é que tem que ter esta sensibilidade, este conhecimento de, às vezes, até frear o produtor. Não, vamos fazer uma área menorzinha, porque as previsões não são boas, e acelerar quando a estrada permite. Este é o recado, esta é a crítica que eu faço muitas vezes. Não é que eu preconize uma pecuária menos intensiva, não é isso. Mas eu preconizo uma pecuária mais equilibrada, porque ela é uma atividade vulnerável. A pecuária é uma atividade de risco, como a agricultura hoje também. Então, é importante que as informações sejam muito claras, que hajam discussões nos grupos de produtores, que os produtores copiem o que os outros estão fazendo, mas não na mesma intensidade, na mesma dimensão, e que façam suas adaptações, e que não usar uma tecnologia não significa estar atrasado, porque tem muitas tecnologias que levam à mesma coisa. Então, para a reprodução, eu posso ter inseminação convencional, posso ter IATF, posso ter monta controlada, posso ter uma temporada fixa de touros com sincronização de cio, posso ter várias maneiras. Agora, nivelar tudo pelo mesmo procedimento sempre é o que causa algumas dificuldades na produção quando a conjuntura não é boa. E a gente sabe que a conjuntura sempre vai ser assim. Há 1 ano atrás o trigo não valia nada. Agora está bom, todo mundo se jogou no trigo. Então é isso, funciona assim. Então a gente tem que ter um pouco dessa percepção. Eu vejo, analisando vários comentários americanos agora sobre pecuária, nem o produtor falando de preço, todos falando de custo. É incrível. Quanto pagou o suplemento? Quanto vai custar o feno? Agora para o inverno está começando. Quanto está custando o bloco de suplemento mineral?
Ninguém está falando qual é o preço do terneiro na próxima temporada ou o preço do boi gordo. Ninguém. Por quê? Porque não tem controle, né? Adianta ele falar. Ele tem que discutir onde ele tem autoridade. É isso. Uhum. Rodrigo, tu queres fazer um comentário? Rodrigo. Não, eu concordo. Acho que o debate é esse aí, é o equilíbrio, enfim, né? Mas eu vou dar sempre aqui uma posição otimista, Bernardo. Eu acho que a pecuária, por excelência, é uma atividade que tem muitas alternativas, que tem um espaço para aquela resiliência, né? Inclusive para esses períodos difíceis aí, climáticos, de seca, de mercado. Então, ela é uma atividade resiliente, né? E a nossa pecuária aqui do Rio Grande do Sul, eu acredito ainda que ela ainda deve achar um caminho aí de agregação de valor, né? Que eu acho que é um outro ponto importante, né? O professor Ricardo trouxe muito. Olha, enquanto estivermos no mercado de commodity, nós somos tomadores de preço, e ele está coberto de razão, é isso aí mesmo, né? Agora, pode haver um espaço, né? Um espaço, mesmo que seja pequeno, eu digo pequeno em termos de fração dos sistemas produtivos, mas para que o Rio Grande do Sul e aqui o nosso Pampa, né, tenha possibilidades aí de agregar valor, né? De trabalhar com carnes que estão acima, né, daquele valor médio aí do mercado. É uma outra vocação aí que nós podemos, em algum momento, aí, explorar melhor, né? Mas eu sou otimista. Tu acha que isso pode ser um nível representativo, Rodrigo? Porque depois também quero escutar o Júlio sobre isso, que né, passou por diversas situações quando você tenta fazer uma carne, né, do Rio Grande do Sul, a carne do Pampa, né, do Aliança, do Pastiçal, tal. Como eu não consigo ver assim da gente conseguir ter um volume bastante interessante ao ponto de que isso mexa no preço ao produtor, a não ser daqueles que se propõem daquele determinado momento, eu vou criar este tipo de bicho para este mercado, né? Eu não consigo visualizar para frente isso num volume maior. Por favor, se eu tiver errado, vamos nesse otimismo. Quero entrar nesse barco. Tu está correto. Eu acho que a análise tem que ser pragmática e tu está partindo de uma base pragmática de análise. Eu vou dar aqui a minha opinião, e aí o professor Júlio pode expandir aí, né? Mas eu entendo que um gargalo importante que existe para isso é algo que a gente chama de coordenação de cadeia, né? Para se operar num mercado de carne diferenciada, né? Enfim, que tenha algum volume relevante, a gente precisa organizar e estruturar a cadeia e alguém precisa coordenar e precisam haver elementos de coordenação que previnam, por exemplo, que aconteça oportunismo entre os agentes, né? Que exista assimetria de informação, oportunismo, especulação, enfim, coisas que não dão sustentabilidade à iniciativa, né? Mas a gente tem aí casos aí de sucesso, né? Existem produtores que agregam valor, que têm em escalas pequenas, né? Vendem o seu produto a um valor superior ao da média, né? Então, não é, Bernardo, vamos dizer assim, eu vou botar a bola no chão aqui de novo e passar a palavra para o professor Júlio, mas eu acho o seguinte, quando a gente vai falar de uma estratégia de agregação de valor, de diferenciação, a gente tem que ter, em certa medida, a gente tem que ter os elementos, né, que potencializam isso. Isso nós temos o bioma, nós temos o saber fazer, nós temos aí a genética, né? Nós temos uma base genética, um tipo de gado, né? Interessante. A gente tem aí um mercado que fala de sustentabilidade, nós temos aí um modelo de produção que tem também
sustentabilidade. Então, quer dizer, esses elementos todos existem, né? Agora, não quer dizer que só com isso se consegue. Aí entra aquela questão da articulação da cadeia, né? De ter mecanismos de mediação, mecanismos de coordenação, né? Que é uma coisa que está um pouco fora da nossa cultura, né? Júlio, queria te escutar em relação a isso. Tem dois caminhos aí para... A minha análise não é pessimista, o Rodrigo sabe disso, não é isso, mas eu preciso ser sempre muito objetivo naquilo que eu analiso. Tanto é verdade que essa pecuária está aí há mais de 150 anos. Não tem dúvida nenhuma. Então, e ela é uma atividade assim, a pecuária de corte é uma atividade, como qualquer atividade. A agropecuária tem períodos mais favoráveis, períodos de perdas, períodos de estabilidade. Quando você analisa esses resultados no mundo todo é assim. Muito bem. Agora nós temos uma grande instância chamada Rio Grande do Sul. A primeira pergunta, nós conseguimos vender toda a produção? Isso que é básico. Sim. Então, esse negócio... Porque a base de um negócio é facilidade para entrar nele, liquidez e facilidade para sair dele. A pecuária é uma das poucas atividades econômicas que tem essas três características. Entra fácil, sai fácil, sem perder dinheiro, e o que tu tem dentro da porteira, tu vende com facilidade. Agora tu vende facilmente. Muito bem. Então, toda a produção para o abate se vende no Rio Grande do Sul. Rodrigo sabe bem, já analisa esses dados. Inclusive, se traz carne de outras regiões mais barata. Então, tudo bem. Antes de eu agregar valor para organizações muito particulares, para iniciativas de nicho de mercado, eu já tenho uma produção que pode ser voltada para compensar essa carne que entra de fora, desde que a minha seja melhor. Por que entra de fora? Porque a minha, no geral, não é melhor. Ou seja, eu não tenho carne de boa qualidade em toda a produção gaúcha. Então, quando entra de zebu, não entra para substituir só a carne nossa que está muito cara. Entra também carne boa de lá. Então, o primeiro aspecto é produzir melhor qualidade internamente, via maior produtividade, redução da idade de abate, porque isso já reduz o custo de produção. Bom, o segundo aspecto é trabalhar com iniciativas iniciativas mais modestas. Iniciativas que não sejam excludentes. Quando a gente começa a colocar marca em algumas coisas, nós vamos regionalizando, vamos afastando, e isso é um dos caminhos para não deixar a iniciativa ter sucesso. Então, iniciar algo mais modesto, que quem pode entra, quem não pode não força a entrada, para dirigir essa carne não para fora do Brasil, para fora do Rio Grande do Sul. A demanda de carne de alta qualidade para São Paulo e Rio de Janeiro é altíssima, e nós não temos essa carne. Então, imagina se eu tivesse essa carne, e eu não estou falando de carne com marca hoje, Bernardo. Eu não estou falando de iniciativas, de lojinhas, de boutiques. Eu estou falando de 100, 150 mil toneladas. É commodity para vender Rio São Paulo. Que quem está vendendo é o Uruguai e a Argentina. Então, este caminho natural de uma melhora de qualidade da nossa commodity vai criar espaço. Agora eu vou fazer os meus nichos. Da minha commodity de alta qualidade,
Eu vou tirar agora os produtos para vender nas lojas de carne, nas boutiques, com um selo que não precisa, cada um chama do que quer. Ou seja, eu não engesso o processo, porque gaúcho não tolera isso. Talvez eu tenha que deixar a coisa mais solta, e depois que esta coisa estiver mais robusta, aí eu vou fechando os esquemas, rotulando, certificando, dando as conformidades, sem a pessoa perceber que ela está dentro do processo já. Uhum. Se eu faço o desenho antes para botar as pessoas para dentro, a nossa índole cultural dificulta. Uhum. Júlio, quando tu comentas essa questão da carne de qualidade, né? Tu sabe que eu tenho, às vezes, eu fico pensando, eu tenho um pouco de dificuldade de entender o que é essa carne de qualidade, porque cada um vai nos dizendo uma coisa, e tem específico, né? Não, eu gosto, sei lá, o Wagyu, tô chutando aqui, tô dando um exemplo, né? E quando a gente fala de carne de qualidade, vamos tentar só especificar para quem está nos escutando o que seria essa carne de qualidade. Eu acho que não simplesmente de raça, né? Não tem nada a ver. Nem entra nessa questão da raça, não tem como entrar. E sim é uma questão de idade, peso, tipo de produção. Sim, o que é essa carne de qualidade? Bom, em primeiro lugar, Bernardo, eu acho que o conceito de qualidade ele foi mal entendido ao longo dos anos. Qualidade não é o que é bom. Qualidade é o que atende aquilo que quem quer comprar prefere. Vou dar um exemplo que todos os ouvintes vão entender. Há alguns anos, nós identificamos aqui na região metropolitana de Porto Alegre, que animais aspados valiam mais. Quando todo mundo quer mocho. Começamos a estudar e identificamos. Eram os rodeios nos campos de cima da serra. Então, a qualidade do animal aspado, o animal ter aspa era a qualidade, porque atendia aquele nicho de laçadores. Bom, agora, em carne bovina, a qualidade da carne bovina hoje, aquela que melhor remunera, é aquela que atende, basicamente, um tipo de cardápio. São chamados grelhados, os steak grelhados, que são, todos eles têm base no entrecô e na costela. São os cortes derivados, os cortes americanos, os porterhouse, hoje o prime rib, esses cortes. Bom, estes cortes dependem de 3 elementos. E isso tudo generaliza a qualidade de carne. Os 3 elementos, maciez, que são cortes que precisam ser preparados sobre grelha, sobre fogo, então muito rápido. São músculos de grande contração muscular, então precisam de, primeiro, maciez, animal jovem, é algo que vai. Determinada quantidade de gordura, de cobertura de preferência, que segura um pouco a suculência. E terceiro, peça anatômica, o corte. Não se faz um entrecô chatinho. Ele precisa de área de músculo. Então eu preciso idade, acabamento e peso de carcaça elevado. Coisa má, é isso. É isso a qualidade de carne que pagam nas grandes boutiques de carnes. Os grandes açougues em Porto Alegre hoje, os de luxo, querem essa carne. É um novilho de 280 a 300 quilos de carcaça, que dá um corte robusto. Eu não posso colocar um entrecô na grelha com 150, 200 gramas. Ou eu não posso cortar ele com 5 centímetros de altura. Então, se ele é pouco desenvolvido, tem que ser grosso para poder fazer. Aí ele fica cru por dentro. Então, ele precisa ter uma espessura que 1 polegada é o suficiente para grelhar e mantém todas as propriedades. Então, isso é
tamanho de carcaça. Precisa ter maciez, e aí a idade. Então, se passar de 1 ano e meio, 2 anos, este tipo de corte já começa a dar problema na grelha. E a idade. Então, a idade, já falei, é o acabamento, porque isso está associado a um pouquinho de gordura infiltrada. Não tem nada a ver com raça. Então, se nós conseguirmos, quem é que está atingindo isso? O velho novilho Hereford uruguaio e a carne da Argentina, que é um animal mais desenvolvido e que já tem a tradição nestes grandes centros consumidores, que vão ser servidos, não é para fazer em casa. São servidos em bons restaurantes, mas aqui no Rio Grande do Sul, nós podemos vender em Porto Alegre, por exemplo, um grande centro consumidor, e que hoje compra carne da Argentina e do Uruguai, e vem ambos, cara preta, do Brasil Central. Ou seja, tem espaço para nós. Então, nós não temos que inventar muita moda em qualidade de carne, é isto. É isto, porque o resto, filé é macio, alcatra é macia, isso não é para grelha. Então, isso a idade é pouco importante. Suculência é pouco importante, porque são pratos semi-elaborados, é diferente. Entendeu? Então, acho que estamos quase no final, né, Rodrigo? É isso aí, é isso aí. Então, exatamente, Júlio, nós estamos chegando no final do programa, né? Primeiro, pena que o Ricardo não está aqui para dar esse final conosco, né? Mas quero agradecer vocês dois. Fiquei bastante contente, Rodrigo, em te conhecer, né? Eu achei a tua análise dessa questão do preço de final de ano, acho que ela está bem embasada, né? Com essa perspectiva de suba, que eu acho que não vai ser, como bem disse o Júlio, né? De tapar o buraco que ficou desde 2020, né? Mas não vai ser isso, mas no curto prazo, né, a gente precisa entender o que está para acontecer, e esse eu gostei bastante, né? Eu quero deixar aqui os microfones da Charrua abertos e espero que a gente possa voltar a conversar novamente, Rodrigo. Obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, Bernardo. Foi um prazer também aí participar e reforço aí que eu acho que a gente entra num período melhor agora. A análise racional é essa, né? A gente só, se tu me permite, eu vou, na despedida, vou deixar uma última mensagem, né? Eu acho que a gente falou muito que o preço é oferta e demanda, e é verdade. E as expectativas também influenciam na oferta e na demanda, né? E a gente tem que cuidar para que não tenhamos nós expectativas pessimistas, né, que projetem esse pessimismo aí no mercado, né? A análise racional mostra que a gente vai ter melhor demanda nos próximos 45 dias, 60 dias talvez, e a análise racional diz que a nossa oferta ela já está normalizada, ela não está naquele nível lá de final de outubro, que o gado estava saindo das pastagens, né? Então, vamos ser otimistas e não vamos nós também propagar esse pessimismo aí para amortecer esse movimento, né? Que deve acontecer. Não concordo com todos, não vai ser nada, vamos dizer assim, numa potência, né? Mas ele vai trazer uma recomposição que é importante aí para os pecuaristas, né? Agradeço de novo, né? Um prazer aí estar com vocês. Um bom sábado aí para todos os ouvintes da Charrua. Obrigado, Rodrigo. Júlio, da mesma forma, obrigado pela participação e disponibilidade para poder conversar conosco aqui, Júlio. Agradeço, junto com o Rodrigo, também essa oportunidade da Rádio Charrua, do programa Charrua Rural, neste sábado, ainda primaveril, com temperaturas mais amenas, e uma posição muito importante que o Rodrigo coloca e que marca o preço do início do ano, são os preços praticados agora. Então, é lógico que isso vai nos levar, vai melhorar, eu acredito que nós vamos ter uma majoração de 3% a 5%, estou dando um número para a nossa realidade, 3% a 5% deve fechar até
20 de dezembro, o preço se forma até 20 de dezembro, depois para os abates, e este é o preço que marca, nos últimos 10 anos, é o preço que marca o início em janeiro. Uhum. Então, se nós conseguirmos isso, nós temos um fôlego para janeiro, fevereiro, março, aí muito positivo para a pecuária. Então, um ótimo final de semana para todos os ouvintes. E agradeço, Bernardo, mais uma vez, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui nesta manhã de sábado, falando da pecuária gaúcha. Grande abraço. Muito bem. Grande abraço a vocês. Obrigado pela participação, obrigado pela paciência dos nossos ouvintes. É um prazer ter estado com vocês nesse mais um dia de sábado aqui. E agradecer, sem dúvida, aos nossos patrocinadores que acreditam no nosso programa e que fazem com que a gente toque à frente aqui e levando as informações da cidade para o campo e do campo para a cidade. Associação Rural de Uruguaiana, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, o Arroz Requinte, o alimento de todas as horas, Grupo Ceolim, há mais de 40 anos de trabalho e superação. A Agrocomercial, aqui nosso parceiro é você. Loja em Uruguaiana, Alegrete e Quaraí. E Membuí Uruguaiana, contamos com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país, localizada na saída para a Barra do Quaraí, na BR-472. Telefone para contato, 55-99623. E Automacred, gente que coopera, cresce. Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Hereford e Braford e ovinos ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Braford e Hereford diretamente na propriedade. Basta agendar pelo telefone 99607-1050 ou pelo e-mail cabanhanovaurora@uol.com.br. E Horbach, produção de silos e secadores para armazenagens e secagem de grãos e sementes. Atua há mais de 50 anos no mercado brasileiro. Representante em toda a fronteira oeste, Moacir Lemes, pelo celular 55999667476. E Renascer Biotecnologia. Muito obrigado a todos, um ótimo final de semana, continuem se cuidando e até a semana que vem.